gravação. Ou depois a gente junta os dois, ou a gente vai ter 2 vídeos da nossa aula para quem precisa. Então vamos lá. Esse vídeo, Yom HaShoah, Dia da Memória do Holocausto, uma canção em Yiddish. Aqui é importante, eu vou falar um instante antes do vídeo. Filme do Gueto de Varsóvia. Essa é uma das grandes diferenças do... Deixa eu colocar vocês aqui. É uma das grandes diferenças, ou é a grande diferença entre o Dia Internacional em Memória do Holocausto, que fala da libertação do campo de Auschwitz pelas forças, não me lembro agora como é que chama, forças aliadas, e o Yom HaShoah, como a gente chama, não é Yom HaShoah, assim falam os americanos. Yom HaShoah, gente, Yom, M, tá? Yom HaShoah, Yad Vashem, a gente pronuncia o M, tá bom? É diferente do N. O Yom HaShoah, ele lembra a libertação, ele lembra o levante do gueto de Varsóvia. Então, ideologicamente, simbolicamente, é completamente diferente. No outro, nós somos os judeus coitados que somos libertados pelas forças aliadas. O Yom HaShoah, nós somos os heróis. Nós somos os jovens dos movimentos juvenis, de 16 anos, de 18 anos, que pegamos em armas e sabendo que a gente ia perder, que não tinha como lutar com fome, com revólver, com faca e tal, contra um exército nazista. Mas mesmo assim eles lutaram, se não me engano, por 3 meses, surpreenderam os nazistas, mataram muita gente, ou seja, aqui nós somos heróis. Essa é a grande diferença entre os 2 dias, né? É o fato que foi escolhido para marcar a data, principalmente. Então a gente vai ter essa música em Yiddish, e temos a tradução. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu vou assistir junto com vocês. O Judeu Errante, não vamos discutir agora o termo, é uma canção ligada ao gueto de Varsóvia. Imagens, né, do gueto de Varsóvia. Verjommelt, verklot, von sein Heim verjogt, vor seine Größe sind. Asoiometum, blonche darum, von Gott verscholtene Kind. Als so läuft kein Ort, nicht lang bleiben dort, nor gehen und nicht werden mit. Der Zot sein Tat Elohim gestempelt mit dem Namen Jid. Sein Kopf und zu sparen Peter sich ein, Gott schwein, Gott schrei, oi weh. Den entfährt man ihm, man lässt nicht allein. Ai, bist du, geh weiter, geh. As so läuft kein
ich lang bleib in dort, nor geh und nicht werden mit. Der Zot ihm sein Tadeleukim gestempelt mit dem Namen Jid. Sein Kopf und so sparen Peter sich ein, Gott schwein, Gott schrei, oi weh. Nein, entfert men ihm, men lost nicht darein. Heid bist du geh, weiter geh. Esse é um soco no estômago, né? Então, esse até eu fico com dificuldade de falar agora. A gente passa na Marcha da Vida pelo gueto de Varsóvia. Se não me engano, lá tem um monumento também ao Janusz Korczak. Já ouviram falar do Janusz Korczak? É um educador. Tem livros em português, tem um filme que vale a pena, eu até gostaria de assistir também, os 200, acho que eu já assisti uma vez, Filhos de Janusz Korczak. E acho que tem livros em português também. Foi um educador que criou um método super democrático de educação, e ele era muito conhecido, era judeu. Alguns dizem que não, mas ele era judeu. E ele um dia colocaram ele para cuidar de um orfanato de crianças judias. E ele criou todo um sistema em que as crianças elas interagiam e decidiam juntas sobre os caminhos do orfanato. Até que um dia esse orfanato, as crianças iam ser levadas para o campo de concentração e para as câmaras de gás. E disseram para ele que ele podia ir embora, ele era um grande educador. E ele falou, eu não consigo ir embora sem as minhas crianças. E essa história é real. E ele foi com as crianças, e ele morreu na câmara de gás, junto com as crianças. Então tem um monumento em homenagem a ele junto ao gueto de Varsóvia, e o mesmo monumento, se não me engano, um monumento similar no cemitério israelita, acho que é de Cracóvia, e também no Yad Vashem. No Yad Vashem tem um grande monumento. Só um minutinho, Fábio. Tem alguma coisa sobre isso? Tem um grande monumento em homenagem ao Janusz Korczak. Fala. A Unibus Cultural, ano passado, fez um evento, que inclusive a Karina foi convidada em homenagem a ele. Acabei de me lembrar. Foi um evento sobre educação, foi muito bom. Até hoje os livros dele de educação são uma referência em alguns lugares sobre essa questão da educação democrática. E a gente faz uma visita ao gueto, é muito, muito complicado, né? Você passar por lá e você ter a sensação de que aquelas coisas aconteceram. Hoje tem gente morando nos prédios, e em alguns lugares tem uma cara meio de museu vivo, né? Mas, enfim. Vou tentar seguir mais um pouquinho, tá bom, gente? Posso? Sei que não é fácil, mas acho que vai ser importante a gente poder sentir um pouquinho do que é a passagem do Yom HaShoah para Yom HaAtzmaut. Não à toa, em Israel, foi determinado o dia de Yom HaShoah cerca de, acho que 7 dias ou 8 dias
antes do Yom Ha'atzmaut, antes do dia da independência de Israel. Tem um sentido para isso. De alguma maneira, teve um sentido ideológico na época que se determinou essa data. Poderiam ser determinado outras. O pessoal mais ortodoxo queria que fosse junto com Tisha B'Av, com o dia da destruição dos 2 templos de Jerusalém. Mas as lideranças judaicas da época, nos anos 50, falaram que não, que era preciso ter um dia próprio para que ele não ficasse com o tempo encoberto pelo dia de Tisha B'Av, né? Então, quando eu digo da relação com Yom Ha'atzmaut, aí eu vou me remeter de novo a esse lugar onde o Fábio esteve. O Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém, ele fica num morro, numa região. E quando você sai dele, ele tem uma vista, a Letícia também esteve lá, né, Letícia? Nesse lugar. Você sai por uma vista muito bonita. Quando você termina, eu não vou falar agora do museu, quando você termina, você sai por uma vista linda, e é de propósito. Né, do tipo, você sai daquilo tudo e de repente você olha e você está em Israel, e você vê as montanhas, você vê o verde, você vê o azul do céu, e você fala, de alguma maneira nós vencemos, né? Então tem o renascimento do povo judeu. Faz parte, foi uma escolha arquitetônica fazer isso, sabe? Do museu, de você sair com uma grande vista para o Estado de Israel. Mais do que isso, do lado do monte onde está o Yad Vashem, está um monte que recebeu o nome de Monte Herzl. Har Herzl, em hebraico, Monte Herzl, que é onde tem um cemitério militar. E é onde está enterrado Theodor Herzl, a pessoa que foi o visionário do Estado de Israel, 50 anos antes do Estado de Israel existir. Então, Herzl está enterrado lá, as grandes lideranças, não só militares, mas muitos dos primeiros ministros, tem a impressão de que Yitzhak Rabin e outros estão enterrados no Monte Herzl. E o Monte Herzl ele fica mais alto do que o monte onde está o Yad Vashem, e é um do lado do outro. Então, pelo menos o guia que nos levou diz que isso era proposital, como mostrando que da elevação do Estado de Israel, ou seja, da renovação, a imagem ideológica da restauração e renovação do povo judeu, representado pelo Estado de Israel, mais alto do que o monte onde está o Yad Vashem, sem tirar a importância do Holocausto. Esse é um discurso um tanto complicado hoje, porque se colocou muito, assim, teve uma época em que se falava muito que os judeus que morreram no Holocausto, de alguma maneira, foram passivos e não lutaram, né? E em contraposição ao judeu israelense, que nasceu em Israel, que arou a terra e transformou aquela terra árida em terra verde. Esse discurso está ultrapassado, está bem ultrapassado, porque hoje se sabe que na Europa nazista houve muitos grupos de resistência, houve muita luta, e aquela história, como que você vai lutar esquálido, passando fome, passando sede, contra exércitos inteiros armados? É complicado esse discurso. Mas esse discurso levou, e aqui eu conto uma coisa negativa, a não, ao contrário do que muitas vezes se fala, é uma certa negligência no cuidado com os sobreviventes da Shoah que moram em Israel. Muitos deles moram na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, não recebem toda a ajuda que mereceriam receber. Essa é uma história complicada. Então, não vou dizer que são todos, mas é uma história complicada, né? Estou querendo mostrar isso para vocês também, para a gente falar assim, olha, gente, a tradição judaica é linda, eu sou apaixonado por ela, acho que vocês também, mas como todo povo, como toda história, a gente tem as nossas sombras. E eu acho que é importante a gente mostrar de vez em quando, né, para falar, olha, não é tudo um paraíso, né? Enfim, vamos seguir um pouquinho mais em frente. Então, a gente mostrou aqui a questão do Yom HaShoah e da Shoah propriamente dito, um pouco dos guetos, campos de concentração, acho que vocês conhecem bastante dessa história. E eu quero seguir um pouco mais, deixa eu ver se eu consigo pausar
Não, pausei o compartilhamento, não é isso que eu queria. Pausar. In Israel is the transition between Yom HaZikaron, Memorial Day, and Yom HaAtzmaut, Independence Day. The 2 days stand side by side on the Israeli calendar, with Yom HaZikaron a day of deep mourning when Israelis memorialize fallen soldiers and victims of terror, coming directly before and leading into Yom HaAtzmaut, a day of unbridled joy when Israelis celebrate Israel's independence. You might be wondering, how can a person hold such intense grief and then so quickly shift to joyous celebration? In fact, there's enormous wisdom in this juxtaposition. It highlights that the state of Israel did not arise from nothing. Its very existence has come at the cost of far too many lives lost. Remembering and mourning these lives the day before Yom HaAtzmaut is central to Israeli identity. Yom HaZikaron is commemorated in Israel with the sounding of a siren throughout the entire country in the evening, when the Jewish day begins, and again in the morning. Most of the country stops in its tracks during that siren. Cars and buses stop in the middle of highways. People stop in the middle of sidewalks. Everyone stands in silent attention, memorializing those who lost their lives for their country. It's an incredibly powerful sight to witness. Throughout the day, radio stations play mournful music, and Israeli television broadcasts memorial videos for those who fell, often created by family members. It's traditional for people to visit graves of loved ones who were killed in service as well. But as night begins to fall, the mood begins to change from mourning to joy. At the military cemetery on Har Herzl, Mount Herzl, a Tekes Ma'avar, a ceremony transferring from the sadness of Yom HaZikaron to the joy of Yom HaAtzmaut, is held. The flag is raised from half-mast to full-mast, and a torch-lighting ceremony, in Hebrew Tekes Hadlakat HaMasuot, is held, in which 12 torches, representing the 12 tribes of Israel, are lit by a dozen Israeli citizens who are chosen each year based on their significant contributions to Israeli society. This beautiful ceremony highlights the incredible diversity of the Israeli people and the myriad ways that Israelis have helped to build the flourishing and beautiful state of Israel. Yom HaAtzmaut is a wonderful day in Israel. Families gather together to barbecue and spend time together in parks and forests all around the country. Israeli flags fly from apartment balconies, car windows, and even the front grille of buses. It's a day to set aside the worries and the arguments, a day to just revel in the joy of the existence and the flourishing of the State of Israel. We at AJC wish our beloved Israel a meaningful Yom HaZikaron and a joyful Yom HaAtzmaut. Happy 74th birthday, Israel. Bom, só comentar então algumas coisas. É isso mesmo, assim, o Yom HaZikaron, eu morei num bairro chamado Armona Netziv, em Jerusalém. Diga-se de passagem, é na parte não reconhecida internacionalmente como Jerusalém, né? Mas faz parte, é uma parte que foi unificada depois de 67. Mas então, naquele pedaço, eu lembro, tinha um memorial em homenagem aos soldados mortos e mortas das famílias que moravam na região. Então, eu fui participar desse dessa cerimônia, e é uma cerimônia absolutamente secular em muitos lugares, em outros talvez mais religiosa, mas naquele lugar, assim, era muito tocante, porque você estava com as famílias que todos os anos iam lá chorar os seus mortos. Os seus mortos que a gente está falando é o seu filho, é a sua filha, não é os seus mortos de 2 ou 3 ou 4 gerações, é o teu filho de 18 anos que morreu numa guerra, né? Então, era muito duro. Uma cerimônia e muito... Não era com multidões, sabe? 200 pessoas em volta de um monumento, num bairro, falando os nomes, e cada vez que falava o nome, alguém chorava mais forte, porque era alguém da sua família. Então, é muito tocante, porque, gente, é muito perto. Uma coisa é você ver, que já é chocante quando a gente vê essas imagens do gueto de Varsóvia e tudo isso, a gente fala, gente, são pessoas, ou são pessoas do meu povo, talvez um pouco mais próximo, mas você vê alguém que você fala, cara, aqui está o nome do meu filho, né? É muito duro. E eles se dão o apoio uns aos outros,
porque no final, em Israel se costuma dizer "En li eretz acheret", eu não tenho outro país, esse é o meu país, eu vou lutar por ele, com suas alegrias, com suas tristezas. Então isso é muito forte em Israel. Esse vídeo que a gente viu do American Jewish Committee, agora é uma leitura minha, tá? Claramente, a gente já sabe que Israel tem muitas caras, e também tem muitas caras mais conservadoras, mais liberais, mais à direita, mais à esquerda. Claramente aqui é mais à direita, não tem nada de errado com isso, mas o que tem, só para contar para vocês, são as escolhas que se fazem para mostrar um vídeo, né? Então eles escolheram lá aquele monte de rapazes com a bandeira de Israel andando. Aquilo é uma das coisas mais assustadoras para mim que tem nesse período, porque são grupos de jovens absolutamente nacionalistas que vão com bandeiras por toda Jerusalém, inclusive pelos bairros árabes, meio que inclusive provocando, sabe? Mostrando a bandeira de Israel e gritando Am Israel Chai, o povo de Israel vive e tal, em lugares que acaba sendo provocativo, sabe? Então, não é uma situação muito agradável. Muitas vezes eles entram no bairro muçulmano de Jerusalém, na cidade antiga, carregando bandeira de Israel. Então, assim, eles escolheram passar esse vídeo desse grupo. Eu só estou contando para vocês que tem esse lado também, né? Assim como tem o lado de você andar com as bandeirinhas nos carros, e por qualquer lugar em Israel, e com as crianças, e é tudo muito bonitinho, e muito legal, e muito bacana. Quando você está andando, né, entre pessoas que estão comemorando como vocês. Outra é você pegar a torcida do Corinthians e entrar no meio do bairro do Palmeiras e ficar gritando Corinthians, Palmeiras Não vou começar a falar, né? É provocação. Então vamos tomar cuidado também com as coisas e poder ver também os lados bons e os não tão bons. Essa manifestação que ela falou do Tekes HaMa'avar, da cerimônia de transição entre o dia em memória para o Yom Ha'atzmaut, também é uma cerimônia linda, mas é uma cerimônia bem assim estatal, né? Do tipo, é o governo que coloca, lá tem as 12 tochas e vai chamando o escritor tal, realmente eles chamam, a bem da verdade, figuras representativas de toda a sociedade israelense. Então, vão chamar o cara da etnia etíope, vão chamar os russos, vai chamar o herói de guerra, vai chamar a poetisa, né? Vamos fazer é uma cerimônia bonita, mas é uma cerimônia do governo. Aqui eu queria mostrar para vocês ainda, deixa eu ver se consigo mostrar pelo menos um pedaço, eu sei que está tarde, eu tenho mais 3 vídeos que eu queria mostrar. Sobre a Havdalah, um pedaço de uma cerimônia que faz a passagem entre o Yom HaZikaron para Yom Ha'atzmaut, desenvolvida pela Beit Filah Israeli. Estou transmitindo ou eu parei? Deixa eu ver. Só um minutinho. Não, não é isso. Ai, caramba. Só um minuto. Não. É esse. Ah, está gravando. É isso que... Desculpem, essa era a minha preocupação, estava gravando. Deixa eu compartilhar de novo. Esse não tem legenda, tá? Só uma curiosidade, esse aqui é o Esteban Gottfried. Ele é argentino de nascimento, hoje muito mais israelense do que argentino, e se formou comigo, é rabino, e ele é irmão do rabino Adrian Gottfried, da comunidade Shalom.
Os dois são bem diferentes em termos de estilo. Agora, o que eu posso dizer dos dois é que são dois empreendedores. Assim, eles realmente colocam as coisas para funcionar de uma forma muito diferente, ideologicamente diferente, mas são realmente duas pessoas que fazem acontecer. E gosto bastante do Esteban, que está coordenando, então, essa Havdalah, e foi ideia dele, inclusive. Aqui está escrito Et Sfod ve'et Rekod, é uma passagem do livro do Eclesiastes, atribuído ao rei Salomão, que fala momento de chorar e momento de dançar. Tem todo um jogo que o Eclesiastes faz, e aí está escrito Havdalah entre Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut, da Beit Filah Israeli, dessa sinagoga, que seria uma casa de oração israelense, 2013. Ela está dizendo que ela tem muito orgulho dessas pessoas que fazem esse evento tão bonito. במקום ליפול ישר מהאבל לתוך השמחה, לעשות עבודה. O que ela fala é importante, ela fala assim, é maravilhoso o que eles fazem, ao invés de cair direto do luto para a festa, eles fazem uma transição. אני חושבת שזה מעבר מאוד נאות, מאוד נעים. Velas em memória. Um detalhe. Essa aqui, que aparece de quipá vermelha, é Gália Sadan, por acaso também de origem argentina, mora muito tempo em Israel. Ela, quer dizer, acho que ela é israelense, os pais são argentinos, e ela é rabina da comunidade Beit Daniel de Tel Aviv, hoje a maior comunidade reformista de Israel. Eles têm começam a ter várias sinagogas em Israel. E ela já deu uma aula aqui para o pessoal da União do Judaísmo Reformista e para o Seminário Rabínico Reformista, em um espanhol bem devagarzinho, para todo mundo poder entender. Uma figura muito, muito bacana. Eu vou adiantando um pouquinho, tá? Para sentir mais o clima. Aqui, não sei se alguém reconheceu, mas ela está cantando, ela está recitando uma oração que é El Malei Rachamim, Deus pleno de misericórdia, que habita nas alturas celestiais, conceda, vamos dizer, que para que as almas das pessoas que morreram, né, possam ser protegidas sob as asas da presença divina, e a todas as pessoas que morreram, que tombaram. Enfim, é essa oração que ela está fazendo nesse momento. Por isso as pessoas estão de pé. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. Alguém sabe quem está falando? Eu vou repetir. David Ben Gurion. David Ben Gurion. Quem falou? Não estou vendo. João. João. David Ben Gurion. Ben Kodesh leKodesh. Aquele rapaz falou que ele acha bonita essa Havdalah porque ele está fazendo uma passagem de Kodesh, ou seja, de um lugar sagrado para outro lugar sagrado. Isso é muito bonito porque ele está santificando ritos
que nasceram seculares, ou seja, nasceram não religiosos, né? אנו מכריזים בזאת Ele está falando, nós declaramos com esta על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. o lançamento a determinação do Estado judeu em Israel, esta é Medinat Israel, dito pelo Ben Gurion em 1948, no dia 14 de maio de 1948, que era uma sexta-feira, umas 4 e pouco da tarde. Eles tiveram que correr para fazer antes do Shabat, não porque eles fossem muito religiosos, porque não eram, mas porque havia no então primeiro parlamento israelense muitos ortodoxos que não apoiariam a independência de Israel se não fosse feito antes do Shabat. Só uma curiosidade. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Bom, acho que deu para entender o clima, né, da passagem, de um momento para o outro, e eu vou terminar, teria mais 2, mas eu só vou passar mais um, tá? Que já são 5 para as 10. Aqui um vídeo que fala, né, o que é Yom Ha'atzmaut, eu não vou passar esse agora. Esse aqui é o Ben Gurion, uma grande figura, e para a gente poder fechar com o hino de Israel, por mais aqui é o Tekes, aquela cerimônia que ela falou do Tekes Ma'avar, a cerimônia de transição, e eu falei que era estatal, então vocês vão ver que tem uma característica bem realmente de Estado, né? E eles vão cantar aqui 68 anos do Estado de Israel. Esse ano eu gostaria muito que a gente marcasse na Betel de alguma maneira. A gente vai comemorar esse ano 75 anos do Estado de Israel. Eu sei, Israel está com um governo hoje muito complicado. Hoje saiu nos jornais que eles querem proibir as mulheres de colocarem talit e de rezarem fora dos costumes tradicionais do Muro das Lamentações. E quem fizer isso vai tomar uma multa de 10 mil shekalim, que hoje é cerca de 12 ou 13 mil reais, e coisas do tipo. Eu tenho quase certeza que não vai passar, mas só de proporem esse tipo de coisa, Israel nunca teve um governo tão extremista quanto o que está agora, mas independentemente de tudo isso, a gente comemora os 75 anos de Israel, e acho que até mais nesse momento, da gente não desistir do Estado de Israel, apesar do momento difícil politicamente que ele vive hoje. Mas Israel está à beira de um rompimento, nem que seja provisório, com a segunda maior comunidade judaica do mundo, que é a comunidade judaica americana, né? Então, momentos tensos. Agora continua sendo um país lindo, continua sendo incrível, e eu espero poder realmente comemorar os 75 anos de Israel daqui a alguns meses. Então, vamos só ver o hino de Israel. E com isso a gente fecha por hoje, tá? התקווה. המסדר ידגל את נשקו. דגל, סגל!
Rabino, era para ter vídeo? Como? Era para ter vídeo? Que a gente está só ouvindo. Opa! Não, claro que é para ter vídeo, eu não devo ter compartilhado. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Obrigado por terem falado. Tá, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Eu vou começar de novo. Pelo menos um pedaço. Agora vocês estão vendo? Sim, Agora estamos. Tá, obrigado. Não estou vendo vocês, eu não sabia. Vamos lá. Só, desculpe cortar um instante. Essa senhora loira que está aqui é a esposa do Benjamin Netanyahu. Só para... Sara Netanyahu. Bom, obrigado por terem resistido até essa hora. Eu sei que está tarde, mas eu quis passar realmente esse clima para vocês, né, de como é proposital em ter colocado a data do Yom HaShoah tão perto do Yom Ha'atzmaut. É realmente para fazer essa passagem e, de alguma maneira, lembrar o passado, mas exaltar o presente, né? E a importância que o Estado de Israel tem para o povo judeu atualmente, e que eu realmente acredito que é muito forte. Quer dizer, por mais que eu possa... A gente costuma dizer... Às vezes você pode não concordar muito com o governo do país, etc., mas a gente continua amando o país do mesmo jeito. Acho que isso vale para o Brasil, isso vale para Israel. Pelo menos é a visão que eu tenho. Mas no que a gente está vendo, e eu vejo como muito importante também como judeus, a gente poder, assim, deixa eu me reorganizar aqui no que eu quero dizer. Eu tenho dito muito para vocês que eu acho que a questão religiosa é muito importante, mas que ela não é a única e não deve ser a única, que ela é um dos elementos que compõem a nossa identidade judaica. Então, a gente compreender a importância para o povo judeu do que foi a Shoah, do que foi o levante do gueto de Varsóvia, do que é a independência do Estado de Israel e do que é o Estado de Israel hoje, eu vejo como fundamental para a formação da nossa identidade judaica. E tanto quanto a importância de eu saber o que é Pesach, o que é Shavuot, o que é Shabbat, né? E tudo isso. Então, alguém tem alguma outra colocação que gostaria de fazer? Eu estou feliz que hoje, embora a nossa aula voltou a ser uma aula bastante longa, mas eu consegui passar tudo aquilo que eu me propus a passar na aula de hoje, o que não é muito comum.
e fico feliz com as perguntas que vocês trouxeram, ou mesmo com os depoimentos importantes que vocês trouxeram sobre o Museu do Holocausto, em Israel, em Berlim, em São Paulo, em Budapeste, né? Foi bem importante e acho muito legal que vocês se coloquem dessa maneira também. Então, gente, uma boa noite e a gente, para aqueles que estiverem amanhã no Shabbat, nós nos encontramos, então, amanhã no Kabbalat Shabbat, tá bom? Obrigado, Uri. Foi muito bom. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Provavelmente a gente vai ter 2 vídeos, porque uma hora antes, em vez de simplesmente pausar, eu interrompi o vídeo, tá? Tá legal. Bem, sem problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.